Apenas 100 anos atrás, no Reino Unido, o leite era entregue nas portas das casas em garrafas sem tampa. Hoje isso é difícil até de imaginar, mas na época era uma prática bem comum. Talvez isso continuasse sendo ainda se não fossem pelas normas sanitárias e... pelas aves. 2 espécies britânicas de pássaros de jardim aprenderam a beber a nata no gargalo das garrafas. Estamos falando dos chapins azuis e dos piscos. O leite costuma causar diarreia nas aves por causa da lactose, a qual seus organismos simplesmente não estão adaptados. Mas na nata que se acumula na parte de cima do leite há pouca lactose. Além disso, ela é muito nutritiva. Por isso não é difícil entender por que os pássaros começaram a roubá-la. Mas para que a dieta não causasse nenhum problema, os sistemas digestivos dessas 2 espécies foram ligeiramente reestruturados. E isso aconteceu bem rápido, principalmente em termos de evolução. Passado um tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, as garrafas começaram a ser seladas com tampas de alumínio para que o leite ficasse fresco por mais tempo. Só que já nos anos 50, os chapins já tinham aprendido a furar essas tampas e continuaram se alimentando da nata. E não é só isso. Eles passavam esse conhecimento de um para o outro. Os piscos, no entanto, não conseguiram fazer isso. Foi só quando surgiu o leite desnatado e quando a entrega de porta em porta deixou de existir que o roubo de nata parou. Bem, pelo menos até que os pássaros inventassem alguma outra solução. Os chapins britânicos são muito bons quando se trata de adaptação. Um grupo de pesquisadores escaneou o DNA de mais de 3.000 chapins britânicos e holandeses e descobriram que as aves britânicas têm um gene que torna seus bicos mais longos. Para comprovar a sua teoria, os cientistas consultaram registros históricos e descobriram que, com o passar do tempo, os bicos dos chapins realmente ficaram maiores. Acredita-se que isso se deva à disseminação dos alimentadores de pássaros. Afinal, para obter a comida deles com mais facilidade, é preciso um bico comprido. Mas enquanto os chapins britânicos desistiram de roubar nata, algo muito estranho acontece na Lapônia. Os chapins entram nos celeiros e bicam as tetas das vacas, as quais acabam morrendo pela contaminação do seu sangue. Não estou brincando, essa é uma notícia real de 2020. Os veterinários acreditam que, na verdade, os pássaros não querem causar danos tão sérios às vacas. Muito provavelmente, as aves são atraídas pela gordura do leite que se acumula nas tetas. Eles a pegam e, no processo, ferem acidentalmente os animais. A ferida começa a infeccionar e, muitas vezes, a vaca simplesmente não consegue sobreviver a isso. Este fenômeno foi registrado em pelo menos 3 fazendas e os danos foram de cerca de 35 mil euros. Para proteger os animais de alguma forma, foram instaladas redes nos celeiros em todos os lugares por onde os chapins pudessem passar. Mas não adiantou, os passarinhos conseguiram entrar do mesmo jeito. Lembra que os parentes britânicos desses chapins aprenderam a abrir as tampas das garrafas de leite pois compartilhavam a habilidade uns com os outros? Parece que a mesma coisa acontece na Lapônia. Uns passarinhos contam para outros que contam para terceiros e um deles acaba conseguindo entrar no celeiro. No fim das coisas, os fazendeiros perdem dezenas de milhares de euros. Na verdade, os chapins são muito mais espertos do que você imagina. No Japão, por exemplo, eles usam pingentes de gelo como fonte de água quando todo o resto está congelado. Esses passarinhos se reúnem ao redor do pingente de gelo, esperam o sol derretê-lo um pouco e, em seguida, bebem rapidamente as gotas da ponta, alternadamente. Enquanto os chapins bebem leite e água de pingentes de gelo, os pica-paus aprenderam a se unir para criar bancos de alimentos. Estou falando dos pica-paus das bolotas. Eles realmente dependem muito das bolotas. Então, quando o inverno se aproxima, os pássaros começam a estocar. Os pica-paus das bolotas vivem em grupos de até 15 indivíduos e juntos colhem bolotas e as colocam em algo de madeira. Geralmente são troncos, galhos secos, suportes ou construções de madeira. Eles podem ficar com milhares de buracos, cada um com uma bolota dentro. Os pássaros usam tanto buracos naturais quanto aqueles que eles mesmos fazem. Uma vez, mais de 200 quilos de bolotas foram encontrados em um tanque de madeira no Arizona. Mas não basta só juntar tudo isso. O banco de bolotas exige trabalho constante. Primeiro, para afastar outros fãs de bolotas, e segundo, para trocar o lugar dessas bolotas. Com o tempo, elas secam e murcham, então são movidas para orifícios menores enquanto os buracos liberados são preenchidos com novas bolotas. E isso precisa ser feito, caso contrário as bolotas secas podem simplesmente cair.
Acredita-se que o pica-pau das bolotas seja a única ave que possui um armazém de alimentos centralizado, o qual também é protegido de maneira coletiva. Já ouviu falar dos burros babás? É ainda melhor do que os bancos de bolotas. Os burros babás são usados pelos pastores italianos para transportar cordeiros recém-nascidos das pastagens altas para as planícies. Os cordeirinhos são pequenos demais para fazer essa viagem sozinhos. Para realizar o transporte, os burros são vestidos com uma espécie de casaco cheio de bolsos nos quais os bebês são colocados. Alguns casacos podem ter até 6 bolsos. Os cordeirinhos viajam com a cabeça para fora, observando tudo o que está acontecendo ao seu redor. Os burros também são usados para transportar pequenas lhamas e alpacas. Os burros são animais muito pacientes, o que faz deles babás ideais. Mas eles são responsáveis apenas pelas viagens. Já a Spaniel, chamada Jazz, vai 3 vezes por dia, independente do clima, até uma fazenda de gado leiteiro para alimentar cordeiros órfãos com uma mamadeira que segura com a boca. A Jazz foi treinada para alimentar os cordeiros quando era filhote e desde então, há cerca de 10 anos, a Spaniel ajuda o seu dono. Resumindo, a babá Jazz tem um currículo incrível e ótimas referências. A ajuda de uma babá seria muito boa para as gaivinas de Foster. Esses pássaros costumam fazer seus ninhos em águas rasas ou em planícies. Mas se começar a chover forte... Sim, você já deve ter entendido. Tudo inunda! E para os pássaros, especialmente se forem espécies pequenas, a chuva pode ser fatal. As penas ficam molhadas, o pássaro fica com frio, adoece e morre. Mas as gaivinas não são tão pequenas. Ou simplesmente são muito persistentes. Sério, dá uma olhada nela. Sozinha, toda eriçada. Isso cria bolsas de ar entre as penas que permitem reter o calor. Existem algumas aves que são capazes de regular seu metabolismo e assim compensar a perda de calor. Agora, como os condores conseguem se virar, eu não tenho a menor ideia. Eles têm nervos de aço. Em 2011, quando erupções vulcânicas ocorreram de uma hora para outra no Chile, os condores andinos locais nem tentaram voar para outro lugar. Eles também não se alegraram com a morte do gado, o que garantia sua alimentação. Os condores simplesmente ignoraram o que estava acontecendo. Mais uma vez, eles ignoraram a erupção de um vulcão. Uma erupção que afetou voos de aeronaves ao redor do mundo e causou sérios danos aos agricultores locais. Os condores simplesmente não se importaram com ela. Será que eles são algum parente alado dos texugos do mel ou será que eu perdi alguma coisa? Os condores continuaram fazendo suas rotas habituais através das plumas de cinzas e se alimentando no mesmo lugar de sempre, embora houvesse alimento literalmente por todo lado. Os cientistas sabem por que isso aconteceu? Não, mas eles têm teorias, claro. Alguns acreditam que é mais importante para os pássaros permanecerem em um território familiar do que se esquivar das cinzas perigosas. Outros acreditam que essas cinzas, em princípio, não causam nenhum inconveniente aos condores. Não sei como isso é possível. Talvez eles tenham crescido em Mordor ou algo assim. Mas acabamos nos concentrando demais nos animais. Calma, eu amo animais. Mas você já pensou em como entregar carros em regiões frias pode ser extremamente gelado? Em dezembro de 2021, o cargueiro Sanrio Ho-Ho chegou à cidade russa de Vladivostok coberto por uma espessa crosta de gelo. O gelo também estava na carga, que eram carros do Japão. Eles estavam todos parecendo sorvetes gigantes. Em alguns veículos, a espessura do gelo chegava a 15 centímetros. E o motivo é bem simples: menos 19 graus Celsius e ondas fortes que entraram pela lateral do navio. Como será que tudo isso foi descongelado depois? Deveríamos ter algum tipo de transição aqui, mas parece que o Steve pulou uma página do roteiro. Então simplesmente dê uma olhada nesta árvore. Existem mais de 15 dessas árvores e elas podem ser encontradas em todo o território dos Estados Unidos. Pode ser que elas pareçam bastante comuns para você, mas isso é só até chegar o momento da floração. Então ficará claro por que elas são chamadas de árvores de 40 frutas. Estas árvores foram criadas pelo professor Sam Van Aken da Universidade de Syracuse. Ele enxertou várias árvores frutíferas numa base. No total, ele tinha 250 variedades à sua disposição. Mas claro, nem todas criaram raízes.
Hoje, na árvore dos 40 frutos crescem amêndoas, cerejas, damascos, ameixas, pêssegos, nectarinas... E esta nem é uma lista completa. Mas se tudo está mais ou menos claro no caso das plantas, então o que dizer dos animais que combinam características aparentemente incompatíveis? Especialmente se são partes inteiras do corpo, compostas por células masculinas e femininas em um mesmo organismo. Não estou falando de hermafroditas. Essa anomalia é chamada de ginandromorfismo. Ela faz com que, por exemplo, a metade direita do corpo possa ser masculina e a esquerda feminina. Isso pode acontecer também com as partes dianteira e traseira. Ou então os tecidos masculino e feminino ficam simplesmente embaralhados aleatoriamente, como se alguém tivesse pegado dois mosaicos diferentes e os misturado. Nem sempre é possível detectar essa anomalia. Se o dimorfismo sexual, ou seja, as diferenças entre indivíduos masculinos e femininos não for suficientemente pronunciado, é quase impossível determinar visualmente que algo está errado. A condição surge devido à distribuição incorreta dos cromossomos sexuais entre as células durante a maturação do óvulo, a fertilização ou a clivagem. Resumindo, em algum momento os cromossomos se confundem e nem tudo sai conforme o planejado. O ginandromorfismo pode ser encontrado em insetos, aranhas, crustáceos e outros artrópodes. Mas em casos extremamente raros isso pode acontecer com pássaros. Em fevereiro de 2021, um ornitólogo amador da Pensilvânia fotografou um cardeal vermelho que apresentava sinais de fêmea e de macho. Nesse caso, tudo era bem claro. Os machos desta espécie são vermelhos e as fêmeas são marrom claras. Ou seja, é difícil fazer uma suposição errada. De acordo com a National Geographic, em 2019 um casal observou um pássaro semelhante na mesma área. Também era cardeal, também era bicolor, então talvez fosse o mesmo. Ou a mesma? Surgiu uma pergunta na minha cabeça. Se a natureza às vezes cria essas criaturas, será que elas podem passar essa peculiaridade para frente? O que eu quero dizer é, será que seus descendentes também serão meio a meio? Bem, acredita-se que a maioria dos ginandromorfos seja estéril, pelo menos com base nos dados que os cientistas possuem. Mas esse cardeal em particular pode sim ter descendentes. O que acontece é que o lado esquerdo do corpo dele é feminino. E nas aves apenas o ovário esquerdo funciona, então... ele teve sorte. Bem, ou ela. E aqui temos mais uma curiosidade que me surpreendeu, embora ela não tenha nada a ver com as anteriores. A sujeira não gruda nas cicatrizes. Você já percebeu isso? No entanto, esse fenômeno tem uma explicação absolutamente lógica. Acompanhe o raciocínio. Uma cicatriz é um pedaço de tecido fibroso que substitui a pele normal após uma lesão. Este tecido é composto principalmente de colágeno. É disso que são feitos nossos tendões e ligamentos, por exemplo. O tecido fibroso pode se esticar bem, porém não contém glândulas sudoríparas como a pele normal. Afinal, de onde eles viriam? Isso significa que a área cicatrizada não libera suor, e por causa disso a sujeira ou a poeira não grudam nela. Elas simplesmente não têm no que se agarrar. E isso é claro se a cicatriz não estiver molhada. Até mais!